Paz do Senhor, Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Vamos pensar um pouco nesse ditado, nesse adágio, mais especificamente, pensamentos de Salomão. Na sua época, dentro da sua cultura e literatura, as pessoas usavam tanto a fauna quanto a flora e quanto as belas paisagens, construções, para trazer uma espécie de pensamento, ilustração ou parábola, metáfora, enfim, através de algo físico, normal, trazer uma reflexão. Nesse caso, Salomão fala de maçãs de ouro em bandeja de prata. Aí você imagina literalmente, deve ser algo muito lindo, mas os teólogos acreditam que essa maçã que ele se refere, na verdade não é a maçã dos nossos dias, mas sim o damasco. Essa é a ideia mais aceita de que seria então o damasco. Bem, seja o damasco, seja outra fruta, nós temos uma representação muito linda aqui. Lembrando que eu estou me referindo ao palácio, eu estou me referindo ao rei, onde tinha seus utensílios de prata, seus utensílios de ouro. Essa bandeja de prata pode ser literalmente uma bandeja com damascos de ouro colocado em cima, ou pode ser uma bandeja de prata com damascos entalhados em volta. O que importa é que nós temos algo muito bonito, que nos lembra suavidade, elegância, beleza. E Salomão, olhando para isso, provavelmente estava acostumado com esse utensílio no seu dia a dia. Podemos até especular que fizesse parte ou da sua decoração ou da sua mesa, enfim. Ele olha para esse utensílio e ele nos traz uma reflexão, que assim como essa bandeja representava beleza, suavidade, graça, as palavras também podem representar ou trazer isso aos ouvidos. Imagina você uma pessoa carente e ela ouve palavras firmes, porém afetuosas. Essa pessoa receberá isso no seu coração como uma chuva em um dia de sol escaldante. Vai refrescar a sua alma. Imagine uma pessoa que está enfrentando uma injustiça por parte de alguém, de alguma situação, e essa pessoa ouve palavras de justiça, equidade, ela ouve palavras de conforto. Essa pessoa terá o seu coração acalentado no meio do turbilhão das suas emoções. Imagine uma pessoa que está enfrentando o luto, uma das maiores dores, uma das maiores perdas. E essa pessoa ouvirá de alguém palavras de conforto, palavras de encorajamento. Essa pessoa, ela vai continuar com a sua dor, mas haverá no seu interior, haverá no seu coração um momento de tranquilidade, um suspiro, um momento de alívio. A palavra dita a seu tempo, ela pode se aprofundar ainda mais. Uma verdade dita no tempo errado, ela tem o mesmo teor que uma mentira. Não é isso que diz o ditado? Tem pessoas que não estão prontas para ouvir a verdade. Irão rejeitá-la, irão se revoltar com a verdade e etc. Mas quando a pessoa está pronta para ouvir algo, quando seu coração está aberto e essa pessoa recebe uma verdade,
então sim, poderá ter um efeito muito bom, positivo e construtivo na vida da pessoa que está ouvindo. São várias as referências na Bíblia a respeito das palavras. Aqui é a palavra certa no tempo certo. Quantas vezes nós falamos as coisas para as pessoas e elas nos ignoram? Às vezes, ignoram pelo simples fato de não estar dispostas a ouvir, de aceitar. Você fala coisas boas, você fala o que é verdade, mas o coração da pessoa está fechado. Mas no momento em que o coração da pessoa está aberto, pronto para ouvir, aí sim terá um resultado. Não basta ouvir com o ouvido, é preciso atender com o coração. Quando nós ouvimos com o coração, aí tem sim um resultado diferente. A palavra dita a seu tempo, ela tem beleza, ela tem graça e ela tem aceitação. Várias eram as situações que o rei enfrentava. Muitas coisas ele ouvia. E ele tem essa mesma experiência de poder ouvir algo que lhe trouxe frescor, calmaria, paz interior. Sabe aquelas pessoas que têm o poder de nos ouvir e nos dar uma resposta calma, sadia? A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Para que uma pessoa te ouça e te dê uma resposta branda, ela precisa de ter controle sobre as próprias emoções e com serenidade transmitir essas palavras firmes para você, que irão transmitir a mesma paz. Por outro lado, tem pessoas que tudo que elas sabem fazer é acender a ira do outro. Por exemplo, uma repreensão fora do tempo, ela vai trazer o que para a outra pessoa? Ira, explosão de raiva, rancor, amargura. Mas se aquele que fala e aquele que ouve estão em conexão, aí então haverá um resultado positivo. Vamos pensar sobre o nosso contexto, sobre os nossos dias, sobre o que nós falamos na convivência diária. Nós estamos despertando nas pessoas a ira, a amargura, o rancor, ou estamos despertando nas pessoas, estamos despertando nelas a paz, a tranquilidade interior, o desejo de prosseguir. A Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão. Todos erram por falar muito e todos nós já erramos em alguma fase da vida. As palavras, elas têm um poder muito grande. Quando você conversa com alguém que não superou os traumas da sua infância, é impressionante que eles lembram perfeitamente o que os seus pais diziam. Pais que proferiram maldição para os filhos, pais que falaram coisas que não devia, palavras de ódio, de rejeição. E quando você conversa com esses adultos que ainda não foram curados, eles têm impregnado no seu ser, no seu interior, as palavras. Feriu de tal maneira que ainda dói. Interessante que a gente se preocupa muito com a agressão física e acaba esquecendo que a agressão psicológica existe. E o que nós falamos tem muita importância. Por outro lado, nós temos pessoas que cresceram e que lembram dos estímulos que receberam por parte dos pais. Palavras de encorajamento, de estímulo, palavras encorajadoras, dos pequenos detalhes. Quando uma criança cai um tombo e o pai ou a mãe fica ali encorajando a criança, motivando ela a reagir por conta própria,
Mas a motivação vem das palavras do pai e da mãe, o que tem um poder muito grande. Outro detalhe é um cônjuge separado ou viúvo. E essa pessoa lembra perfeitamente do que o outro falava enquanto ainda estavam no relacionamento. Tem pessoas que nunca mais irão entrar em outro relacionamento. Não é porque morre de amor pela pessoa que a deixou, é pelo medo de viver outra vez uma pressão, amedrontamento, sufocamento, palavras perturbadoras, palavras que destruíram a autoimagem das pessoas, a própria autoestima. Então perceba, as palavras têm um poder muito grande. Por isso que Salomão, na sua sabedoria, dentre tantos pensamentos, ele acaba falando isso, que como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Lembrando que o ouro, ele pode ser modelado e pode ser trabalhado e você pode fazer o que você quer com ele. Desde uma joia até um utensílio, enfim. Você pode modelar ele do jeito que você quiser, ele não perde o seu valor. Ele não perde a sua essência. É belo, é lindo, é duradouro, o fogo não o destrói. Então, lembre-se, falando agora de forma comparativa, as nossas palavras devem ser como o ouro. Devem ter um efeito duradouro. Deve nos lembrar riqueza, valor, mas também deve lembrar beleza, suavidade. Nós escolhemos o que falamos. Claro que no ardor da ira, a gente acaba falando o que não deve. Tem um ditado que diz o seguinte: no meio de uma grande ira, não responda uma carta. E quando você estiver muito feliz, não prometa nada para ninguém. Olha que coisa interessante. Quando você está muito feliz, você acaba prometendo coisas que não pode cumprir. E quando está com muita raiva, quando está enfurecido, acaba falando coisas que irá se arrepender depois. E a palavra proferida, ela tem um problema, porque ela causa um efeito nas pessoas, ou positivo ou negativo. E que nós possamos usar a nossa boca para proferir bênçãos e não maldição. A gente acaba acostumando com o que ouve no dia a dia. Se você convive com alguém que xinga muito, que ouve, você acaba ouvindo muitas coisas, você vai acabar transmitindo isso também. Perceba que se você ouve algumas palavras depreciativas e você convive muito com as pessoas que falam isso, sem perceber, você também estará falando isso. Mas no caso desse pensamento aqui, é muito mais profundo, é muito mais sério. Aqui se refere à justiça, aqui se refere muitas vezes até ao destino de algumas pessoas. Eu vou usar um exemplo que a princípio parece não ter muito significado. Mas lembra das duas mulheres que trouxeram uma criança para o rei Salomão? E as duas diziam que eram a mãe? Você lembra desse fato, desse episódio? Foi logo no início do seu reinado. Ele fica indeciso, quem é a mãe? E ele decide fazer o seguinte, claro que ele não iria matar essa criança, mas ele diz o seguinte: eu irei cortar essa criança ao meio. Por que ele falou isso? Olha o impacto dessa frase. Eu vou matar essa criança. Eu vou dar uma parte para cada uma de vocês e vocês irão parar de brigar. Imediatamente a mãe se revela, porque o amor da mãe não irá permitir que isso aconteça. Ela prefere abrir mão do seu amor maior do seu filho
do que ver essa criança perder a vida. O poder das palavras tem um impacto direto na vida das pessoas, tanto para arrancar a verdade, como nesse caso de Salomão, quanto para ajudar, levantar, motivar, ou quando é para injustiçar, ferir e desmoralizar. Nós temos a opção e nós podemos decidir o que fazer com as palavras. Use as palavras com moderação, com sabedoria. Fale sempre a verdade. E eu encerro com a nossa mensagem principal, linda e maravilhosa, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Pregue essa palavra, porque ela é magnífica e nós podemos dizer que é maçã de ouro em salvas de prata. É firme, é forte, é poderosa. Ela age no espírito, na alma, ela age no corpo e não deixa de ter e de transmitir suavidade, graça, alento, paz de espírito. E nós continuamos ouvindo a voz do Espírito Santo nos nossos ouvidos, mentes e corações. Ele continua nos orientando, nos instruindo e nos guiando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.